O último nome que surge aí na lista de interessados do Flamengo, jogadores que o Flamengo está prospectando lá na Europa, nessa viagem do Brasil do Spindle, esse último nome que surgiu é de Marcos Antônio. Marcos Antônio é um jogador que eu vou falar aqui um pouco sobre ele, vou te explicar quem ele é, etc. Um jogador, honestamente, para mim, até então desconhecido. Fui estudar, fui passar a noite estudando, fui ver quem era o Marcos Antônio e vou te dizer, ele, além do que eu vou falar de quem é o Marcos Antônio, eu acho que ele traz pra gente um olhar de novo de um centro de inteligência e mercado, do SIM, do Flamengo, funcionando. Acho que a gente pode estar vivendo aí uma transformação real das escolhas do Flamengo e de uma renovação já pautada no trabalho do professor Adenor Bach. Acho que o Tite está de fato utilizando o centro de inteligência e mercado do Flamengo. Agora sim parece que é uma movimentação inteligente, porque esse Marcos Antônio é um achado. Esse Marcos Antônio é um achado e junto dele eu vou falar um pouco aqui desse novo olhar do Flamengo para o mercado, que é muito interessante e muito me agrada. Vamos falar sobre isso? Vamos, o vídeo está começando agora. Antes, dá o like e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente. Eu sei que o seu like, você fala assim, ah, isso é tão chato, você toda hora falando de like. É, mas é porque é importante pra gente. Então dá o like rapidão aí, e se você não era inscrito no canal, se inscreve. Pronto, obrigado, valeu, não vou ficar enchendo teu saco. Olha, vou começar dizendo quem é o Marcos Antônio para poder elogiar o centro de inteligência do Flamengo aí, o centro de monitoramento do Flamengo, porque é importante que a gente o faça, vide que nós somos muito críticos. Aqui no canal do Felipe Fontoura a gente bate bastante, porque as coisas estão andando errado. Quando elas andam certo, a gente precisa elogiar para que a gente seja justo. Perfeito? Perfeito. Então vamos embora, vamos começar te trazendo aqui a informação. Esse maluco Marcos Antônio, e aí eu vou te falar a história dele, mas eu vi alguns jogos e alguns momentos dele pelo Shakhtar, tá? Pelo Shakhtar foi onde eu mais o vi jogar, inclusive jogou do lado do Alan Patrick, etc. Excelente jogador. Excelente jogador. Ele tem apenas 23 anos de idade, tá? E surgiu no Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, ele vai, da base do Atlético Paranaense, ele vai para o Estoril, em Portugal. Do Estoril, em Portugal, aí ele começa a andar, ele vai para o Shakhtar, para Lazio, e a Lazio empresta ele para o PAOK. Tudo isso com 23 anos de idade. Já tem uma rodagem, uma experiência espetacular. E, cara, o que mais me chamou a atenção? Primeiro que o Flamengo está de olho em jogadores de 23 anos. Isso a gente ontem viu um estudo, dizendo que o auge dos atletas, o melhor momento dos atletas para transferência, para valorização, para precificação, o melhor momento é com 23 anos de idade. Isso é um estudo que eu li lá no Samidana, o economista, estudo único, exclusivo de dinheiro, falando de grana, etc. E mostrando que o auge dos atletas para precificação é com 23 anos. Então o Flamengo está achando jogadores no momento que eles valem mais, ou seja, se ele é mais caro é porque ele está jogando mais, ele rende mais, é o melhor momento. Ele deixa de ser uma aposta, você já sabe se é um jogador que vai valer ou não, ainda é muito novo. Então o Flamengo começou a ter esse olhar ali. O Marcos Antônio, ele é um meia central, e aí pasmem, amigos e amigas, eu peço para que vocês procurem lances, dá para procurar, dá para ver jogo inteiro, tem tudo na internet, tá? Porque eu vou dar minha opinião, mas depois você acaba repetindo sem nem ser a tua opinião. Eu quero que você também assista algumas coisas do cara. Eu não posso botar os lances aqui, porque senão eu tomo um bloco e perco meu dinheiro, senão eu botaria para vocês os lances que eu selecionei, tá? O cara é muito bom e joga de meia central, e ele é um cara que dá combate, ele volta, mas volta até dentro do gol. É um maluco que volta, briga, dá carrinho, é veloz, é forte, é rápido, tá? É veloz, rápido, tem explosão, etc. É o cara que faz aquela roubada de bola que não deixa a marcação frouxa. É o cara que chega para marcar pesado, então ele faz a contenção do lado esquerdo e do lado direito, tá? E é um jogador que também pisa na área o tempo inteiro, é um jogador que chega lá no ataque, da mesma forma que ele volta para buscar, ele pisa lá na área com velocidade, com explosão, com tudo mais. E outra coisa que me chamou muita atenção, passe entre linha. Os passes do maluco entre linha são sacanagem. Bola por baixo e por cima, tá? Aquele lance que você gosta do futebol de areia, etc., do beach soccer, dá levantadinha e bota por cima pro colega que tá entrando por trás dos zagueiros, lá ele várias vezes. Mas assim, o cara que tem uma noção, os passes dele são de quem é craque, tá? Os passes de quem é craque da bola, que sabe o que tá fazendo, que tem visão, etc. Passes, aquele passe entre linha para a linha de fundo, mas que a bola vai parar para o jogador chegar, sabe? Aquele que a bola acelera e depois vai freando para chegar em excelente condição para quem vem cruzar. Irmão, é um jogador daqueles de encher os olhos.
E mais do que isso, apenas estou trazendo aqui tudo isso do Marcos Antônio para dar um aval para a diretoria de que, cara, tudo bem que você está cagando para mim, né, diretoria? Mas eu quero que mais torcedores vejam quem é o Marcos Antônio, para que todos juntos deem esse aval, tá? Porque é um jogador espetacular. Mas, para além disso, eu estou trazendo aqui porque algo me chama atenção. Eu vejo o Flamengo literalmente renovando o elenco. Agora sim. O Flamengo trouxe o Dela Cruz, de 26 anos, e está trazendo o Matias Vinha, de 26 anos. São dois jogadores com uma idade excelente, dois jogadores jovens, mais prontos. Dois jogadores jovens que vêm para render bastante tempo ainda no futebol, porém vivendo bons momentos e já consagrados, já testados, etc. Então uma escolha de mercado inteligente. É aí o SIM, né? O Centro de Inteligência e Mercado. Uma escolha de mercado inteligente. Tá? O Vinha e o Dela Cruz. E tá de olho no Luiz Henrique, que tem 23 anos, de olho no Marcos Antônio, de 23 anos. Começamos a perder a pena de nos livrarmos de Everton Ribeiros e etc., porque é isso que precisa acontecer. Para ter renovação, a gente precisa ter um olhar mais apurado para o mercado, precisamos ter um olhar mais crítico para o mercado e esse olhar mais científico, um olhar onde a gente ache, onde a gente penere, onde a gente busque jogadores que ninguém estava falando. O Marcos Antônio é um desses jogadores. Eu não tinha ouvido falar e fui lá dar uma estudada. Cara, tô impressionado. Sugiro que você faça o mesmo e aí depois você me diz também se você não começa a ver um olhar para uma renovação de fato do Flamengo. E gosto, tá, dessa renovação. Gosto desse movimento de trazer jogadores jovens e com alguma rodagem já, jovens com alguma experiência já, jovens que o Tite vai chegar aqui na mão de um treinador mega experiente. São jogadores que provavelmente vão dar certo e que tem tudo para vingar no Flamengo. Tô gostando do movimento e tá explicado para você aí quem é Marcos Antônio, que eu sei que você tava boiando também, né? Porque o último Marcos Antônio que a gente lembra era Marcos Antônio Boiadeiro. Marco Antônio Boiadeiro, excelente jogador, né? Esse você lembra. Também, né? Amanhã eu faço 40 anos, né, filho? Amanhã é 40. O pai lembra do Marco Antônio Boiadeiro. O pai lembra de muito jogador, né? Ainda a memória está boa aqui nessa cabeça. Marco Antônio Boiadeiro. Trago para você então aí o Marcos Antônio. Valeu? Gostou do vídeo? Curte. Se inscreve no canal, ativa o sininho e hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Uma vez Flamengo, uma vez